graça, nos ensina todas as coisas necessárias para sermos bênção do Senhor neste mundo, no poder do Espírito Santo. Receba o louvor para sempre, grande Deus. Tu és o amado de nossas almas, nós amamos o Senhor, somos felizes em te conhecer e queremos viver para a tua glória até o fim das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. A palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, você pode ficar à vontade. 1 Pedro capítulo 5, eu quero ler com vocês a partir do versículo 5 também. Primeira Pedro capítulo 5. O tema que proponho para nós hoje é: persevere em persistir. Assim diz a palavra de Jesus. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo, procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém. Sabe, irmãos, é uma constatação que a gente faz da realidade, é que existem muitas pessoas, muitos que abraçaram um dia a fé em Jesus e deixaram de seguir o Senhor, e se afastaram de Jesus e deixaram de ter comunhão com Ele e de se comprometer com Jesus e com sua palavra, deixaram a comunhão com o corpo de Cristo. E desde os tempos bíblicos essas coisas acontecem. Quando nós olhamos para a Escritura, a gente vê também pessoas que em algum momento seguiram com Jesus e depois deixaram de seguir Jesus. O Judas é um exemplo, é um trágico exemplo, mas é. Tem um outro personagem chamado Demas. A Bíblia diz que ele amou o presente século, amou o mundo. A Bíblia fala também de um outro que, assim como Demas, teve relacionamento com o apóstolo Paulo, chamado Alexandre. Ele ficou conhecido como Alexandre o Latueiro. Esse causou muitos problemas para Paulo e também se afastou do Senhor. E sabe, eu acho que a gente poderia dar inúmeros motivos para que alguém se enfraquecesse na fé e se afastasse de Jesus e deixasse de seguir a fé cristã. Por exemplo, há quem se afasta pela oposição, por sofrer oposição. Os poderes deste mundo, em alguns países, por exemplo, onde não há liberdade religiosa, os cristãos são oprimidos, eles são perseguidos e muitos acabam deixando a fé, deixando de seguir a Jesus, porque têm medo de se comprometer com Cristo e serem mortos, e sofrerem nas mãos da oposição. Há quem acabe deixando de seguir o Senhor pela contaminação dos falsos mestres, pelo desvio da verdade. Então existem pessoas que acabam se desviando da verdade pela influência de falsos mestres e acabam também deixando o Senhor. Uma outra razão pela qual algumas pessoas acabam deixando de seguir o Senhor é a sedução do pecado. E isso acontece com todas as pessoas, porque nós temos uma natureza carnal e o pecado, ele tenta nos seduzir para a gente viver para os nossos próprios desejos e não viver para a vontade de Deus. E finalmente eu poderia dizer também que às vezes as pessoas deixam o caminho da graça, o caminho da verdade, por ataques malignos, por ataques diretos e ações de Satanás. E eu diria que talvez esse tipo de ação está permeando todas as demais.
Então, por trás das ações dos poderes deste mundo, Satanás também está presente. Por trás dos falsos mestres, o Satanás vai estar ajudando, financiando. Por trás das fraquezas da nossa carne, Satanás também vai tentar utilizar essas fraquezas, as tentações, as fragilidades de nossa natureza como um ponto para tentar nos derrubar. Então, de várias maneiras, alguém poderia se afastar de Cristo, se distanciar de Deus. E por isso eu quero falar sobre perseverar e persistir. Porque talvez a gente pode pensar, não, pastor, mas eu estou muito bem, eu tô firme, eu nem penso numa coisa dessa de deixar o Jesus, deixar a comunhão do povo de Deus. E eu acredito em você. Mas eu devo dizer que, em geral, ou talvez quase que 100% daqueles que um dia se afastaram, também pensaram assim como nós. Também pensaram, não, comigo não, eu não tenho nenhum pensamento de me afastar, de distanciar. Mas infelizmente, por circunstâncias diversas, e algumas dessas que eu enumerei, pessoas acabam se desviando. E as coisas que você nem esperava, nem imaginava, e por situações diversas as pessoas acabam se fragilizando. E quando Pedro escreve a carta, ele escreve com uma finalidade. Veja, capítulo 5, versículo 12 da primeira carta de Pedro. Ele diz assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. O Pedro está dizendo aqui por que é que ele escreve a carta. Porque ele escreveu esse texto. Ele diz, olha, eu quis encorajar vocês a permanecerem firmes na graça de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu quis testemunhar que essa é a verdade, essa é a graça de Deus verdadeira, e eu quero encorajar vocês a permanecerem firmes nela. E nos dias de Pedro, os cristãos precisavam disso, porque eles estavam enfrentando grandes ataques dos poderes do tempo presente, autoridades, grupos religiosos radicais que perseguiam os cristãos nas cidades em que estavam. Eles eram coagidos para não falar de Jesus, não testemunhar. Em muitos lugares eles não eram bem-vindos. Então era difícil ser um cristão naqueles dias. Não era fácil. E eu diria que, comparativamente, nós vivemos dias muito mais fáceis de ser um cristão, pelo menos em termos de ter liberdade religiosa. E talvez você pense, pastor, mas esse mundo hoje está muito pecaminoso e tal. E eu concordo. Mas também nos dias de Pedro havia muito pecado, muita imoralidade no mundo também havia. Então ele escreve para encorajar os cristãos. Ele escreve e ele tenta propor aqui caminhos para eles não desanimarem. Ao contrário, para eles perseverarem. E então eu gostaria de apresentar para vocês, nesse trecho que li, dos versículos 5 até o versículo 8, do versículo 5 até o versículo 8, alguns princípios para a gente perseverar e persistir, para nós continuarmos sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. Se em algum momento você se sentiu fraco, desanimado, pensando em desistir da sua jornada cristã, eu quero que você olhe para esses ensinos de Pedro e acredite que Deus vai falar com você. E Deus vai te encorajar. E talvez você diga, não, como eu já disse, pastor, está tudo bem comigo, eu estou super motivado, animado. Então guarde no seu coração, porque é possível que um dia você precise disso, se não para você, para encorajar uma outra pessoa. A verdade é que todo cristão, em todas as épocas, sempre precisou ser encorajado a permanecer firme na fé. E como que a gente pode então perseverar, continuar perseverando? Como os cristãos podem permanecer firmes, não se enfraquecer, não deixar a vontade do Senhor? Pedro então apresenta alguns caminhos para nós, e o primeiro deles é que
nós devemos cultivar sujeição mútua. Isso está no versículo 5. E ele diz aqui com os jovens: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, o princípio bíblico é, para a perseverança cristã, para o encorajamento, é sujeitar-se uns aos outros. Cristãos jovens e maduros devem se sujeitar mutuamente com humildade. É o que está dizendo o versículo 5. Sejamos todos humildes uns para com os outros. Sujeição e humildade entre cristãos. Sejam os jovens, sejam os mais maduros, eles devem ter uma sujeição mútua. Significa que eu devo olhar para você e estar disposto a reconhecer algum tipo de autoridade sua sobre a minha vida. Eu devo olhar para os meus irmãos na fé, eu não devo pensar como normalmente as pessoas pensam. Olha, a vida é minha, não se meta, da minha vida cuido eu, coisas assim. Esse conceito ele não se encaixa bem na ideia bíblica de igreja, de comunidade cristã. Não se encaixa. Embora pareça ser um conceito assim, muito interessante, muito autêntico, na verdade ele não é muito saudável. Porque Jesus nos ensina que nós devemos reconhecer na comunidade, no corpo, instrumentos ou meios de Deus corrigir a gente, de Deus nos colocar nos eixos, de Deus nos frear. Olha, você já deve ter ouvido coisas, histórias, algo do tipo assim, de repente algum irmão assim, pensou em cometer alguma bobeirinha, algum pecadinho, alguma coisa meio inapropriada, e de repente ele vê um outro irmão da igreja no ambiente que ele está, e o que isso faz? O que isso gera? Constrangimento. Rapaz, bem na hora passou o irmão, encontrei um irmão da igreja, isso gera um constrangimento, isso nos freia, porque a gente entende, a gente tem o constrangimento de praticar um pecado, algo indecoroso na presença de um membro do corpo de Cristo. Isso é bênção de Deus para nós. Porque se a gente vivesse como assim, não tenho que prestar contas a ninguém, ninguém tem nada a ver com isso, nós, com certeza, pecaríamos muito mais do que já fazemos. Nós pecaríamos muito mais do que já pecamos. Mas esse senso de vínculo, de responsabilidade diante do corpo, dos membros do corpo, me constrange diante do erro. E é preciso humildade para reconhecer isso, e é por isso que o Pedro falou que a gente tem que ser humilde. Humildade na Escritura significa literalmente alguém que não se levanta muito do chão. Então é preciso ter humildade para reconhecer que às vezes a opinião, a ideia, o conselho de uma outra pessoa é importante para mim. Às vezes se alguém me procurar, tentando me dar algum conselho, ou talvez fazer algum tipo de repreensão, pensando ou percebendo algum tipo de falha em mim, eu devo ser humilde o suficiente para avaliar o que o outro está dizendo, perceber se ele não tem razão, e se ele tiver razão, mudar. A reação do tipo assim, não, a vida é minha, cuida da sua vida, da minha vida cuido eu, tal, isso é arrogância, é orgulho. Porque se o que o outro aponta na minha direção, se ele tem razão, se eu estou agindo mal de alguma forma, e alguém que é membro do mesmo corpo que eu, na fé, em Jesus, se alguém sensato, maduro, está tentando me alertar do erro, eu tenho que ser humilde o suficiente para dar graças a Deus e dizer, meu Deus, me perdoe pelo erro que cometi, obrigado por ter enviado esse homem ou essa mulher para me aconselhar, para me alertar. Então a comunidade é importante nesse sentido, e eu preciso ter humildade para reconhecer a importância dos membros do corpo de Cristo na minha vida. Eu não devo desprezar os outros, ao contrário, eu devo considerar o quanto eu posso aprender com os outros.
Sujeitar uns aos outros é entender que eu posso aprender com as outras pessoas. Eu, como pastor, devo entender que eu posso aprender com vocês, eu posso aprender com jovens da igreja, com crianças da igreja. Eu posso aprender com outros homens da minha idade, eu posso aprender com os anciãos da comunidade local. Eu tenho que considerar que há sempre alguma possibilidade de Deus tratar na minha vida através de vocês. É por isso que nós vivemos em comunidade, porque a comunidade é um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. Daqui podem sair bons conselhos. Deus ministra em nós por meio da congregação. Deus ministra em nós por meio do seu povo. E se eu não tiver essa humildade que Pedro fala, eu vou me irritar facilmente. Se alguém vier falar alguma coisa para mim, eu vou me irritar facilmente se eu não tiver a humildade que a Bíblia diz. E eu vou continuar no meu erro. Eu vou continuar na minha falta. Eu não vou enxergar os meus problemas. Veja que o Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando criança, ele era submisso aos seus pais terrenos, a José e Maria. Jesus sujeitou-se a ele. E nós também podemos seguir o exemplo do Senhor e olhar para os meus irmãos, olhar para os outros membros do corpo de Cristo e pensar que eu posso aprender com eles, eu posso ser corrigido, eu posso ser aconselhado por vocês, assim como vocês por mim. E esse é o meio pelo qual Deus me conserva firme na fé. Deus me ajuda a manter-se saudável na vida cristã. Há uma segunda coisa que eu gostaria de compartilhar e nós podemos enxergar no texto bíblico, nós podemos ver no versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Amém? Qual é o princípio bíblico aqui para a perseverança na fé? Estar sujeito a Deus. Eu devo estar sujeito aos meus irmãos. Eu devo reconhecer a autoridade, o valor, o cuidado, a mão de Deus na vida de vocês. E eu devo também reconhecer a mão de Deus sobre a minha vida, governando sobre todas as coisas. A Bíblia diz aqui que eu devo me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. A mão de Deus é poderosa e potente para me preservar do mal. Humilhar-me debaixo da poderosa mão de Deus é reconhecer que Deus tem autoridade absoluta sobre a minha vida. É tomar decisões que estejam de acordo com a vontade dEle. É querer que a vontade dEle governe os meus impulsos, os meus desejos. É querer que a vontade de Deus seja maior do que a minha própria vontade. Aleluia, glória a Deus. É reconhecer que a vontade de Deus é melhor do que a minha. Ontem eu e a Fran estivemos em Rolândia, no encontro de casais, ministrando, e ela disse uma coisa assim que me ensinou, eu achei, entre várias coisas, mas essa me chama a atenção e eu acho que é pertinente agora, sobre aquela reflexão que às vezes nós fazemos, especialmente assim, digamos assim, olha, um conselho para um jovem, para uma moça, para um rapaz, sobre encontrar uma pessoa, né, uma pessoa que Deus prepare um casamento, algo assim, e às vezes se aconselha do tipo assim, ó, você tem que dar todos os detalhes, tem que dizer como é que é a cor do cabelo, a cor dos olhos, como é que é o caráter, a personalidade da pessoa, tem que fazer a lista e dizer, está aqui Deus, é esse aqui, prepara para mim esse homem ou essa mulher. Eu confesso para vocês que eu já ouvi isso e me pareceu assim, bem razoável, é verdade, né? A gente tem que ser detalhista, dizer para Deus o que a gente quer. Só tem um problema nisso, e a Fran disse assim, quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse dizendo, Deus, eu sei o que é bom para mim, está aqui, vê o que o Senhor faz, dá seus pulos para preparar isso aqui. Não é verdade? Quando a gente propõe esse tipo de coisa, eu não estou dizendo que a gente não pode dizer, Deus, eu gostaria que o Senhor preparasse um homem para mim e tal, mas eu acho que a gente precisa ser mais humilde, no sentido de dizer, Deus, prepare uma mulher segundo o teu coração, né? Prepare um homem segundo o teu coração. Eu não sei, quando a gente entra assim com muitos detalhes, pode ser que a gente esteja dizendo, Deus, eu sei o que é bom, e eu já estive pensando aqui, e essa minha lista, o Senhor faz o que o Senhor bem entende, ou melhor, o Senhor prepara para mim e eu vou confiar que o Senhor vai trazer para mim. Pode parecer bastante cristão isso, pode ser um bonito passo de fé, mas pode também esconder um equívoco
equívoco espiritual, um equívoco de fé. Pode estar escondendo aí uma compreensão equivocada sobre o meu relacionamento com Deus, sobre o lugar das minhas orações diante de Deus. Ou talvez esconder aí uma equivocada impressão de que Deus tem que fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que ser. Humilhar-se sobre a poderosa mão de Deus é reconhecer que Deus tem as melhores escolhas, as melhores ideias, o melhor perfil de pessoa, a melhor direção para a nossa vida. Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus está em sujeitar o que Ele tem para mim. E aí a Fran disse uma coisa para mim assim, normalmente a gente não diz assim, Deus, prepara uma pessoa para colocar ao meu lado, que aponte todos os meus defeitos, que me corrija dos meus erros. Esse tipo de coisa a gente não quer. A gente não quer que Deus coloque pessoas que apontem os nossos defeitos. Nós queremos pessoas gentis, doces, tolerantes e pacientes em tudo que nós fazemos. Mas às vezes as pessoas que apontam os nossos defeitos são aquelas que Deus põe no nosso caminho porque é uma maneira de Deus nos tratar. Sujeitar sobre a poderosa mão de Deus é reconhecer a autoridade soberana dele sobre nós. Precisamos ter aquela confiança de que, estando debaixo da mão de Deus, nada me acontecerá sem o seu controle. Nada acontecerá a nós sem o controle de Deus. Nós devemos confiar no cuidado do Senhor. Uma vez eu ouvi de que eu li que foi perguntado a uma religiosa aí, uma freira, eu não me lembro o nome dela, era uma personalidade meio conhecida, e perguntaram para ela o que ela coloca na agenda dela no início de um ano, né? Como é que ela planeja aí o plano dela para o novo ano. E ela disse que escrevia no último dia, em 31 de dezembro, amém. Eu falei, puxa, interessante, né? Antes de estabelecer qualquer plano, qualquer projeto, amém para tudo aquilo que vier a acontecer debaixo da soberana mão de Deus. Às vezes nós seremos surpreendidos com circunstâncias difíceis, e nós devemos reconhecer que estamos debaixo da poderosa mão de Deus, e em tudo devemos dar graças e reconhecer que o Senhor cuida de nós. E se aconteceu, ok, Deus cuida de mim. Devemos nos lembrar, como disse Tiago, do servo Jó, da paciência de Jó, e Tiago diz lá no capítulo 5, versículo 11, devemos nos lembrar de Jó e do fim que Deus lhe deu. Jó foi um homem que passou uma provação muito grande por causa da sua fidelidade. Jó sofreu por ser fiel, por ser íntegro. E ele sofreu por um bom tempo. E ele sujeitou-se à autoridade de Deus, à vontade de Deus. Ele confiou no governo de Deus. Em todo o livro de Jó nós percebemos um homem preocupado não com as coisas que ele perdeu, preocupado com o relacionamento que ele tinha com Deus. Essa era a real preocupação de Jó. Isso é sujeitar-se à soberana autoridade de Deus. Deus restaurou a vida de Jó no tempo de Deus, da maneira de Deus. E essa paciência, meus amados, deve nos fortalecer na certeza de que Deus nos exaltará no tempo certo. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Confie em Deus. Se as coisas vão bem ou não, confie em Deus. Se as coisas estão confortáveis ou não, confie em Deus. E no tempo certo, na hora certa, Deus te exaltará. Aleluia, aleluia. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Foi esse o exemplo que o Senhor Jesus nos deu. Jesus se humilhou perante o Pai Celestial e se tornou nosso exemplo. Jesus assumiu a forma humana. A Bíblia diz em Filipenses que ele humilhou-se a si mesmo. Assumindo a forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo. Quem se humilha diante da poderosa mão de Deus jamais será humilhado.
Porque antes ele se humilhou e se sujeitou debaixo da soberania de Deus. O que é isso? É uma absoluta confiança no desígnio, da sabedoria, da vontade do Senhor. E uma confiança de que as coisas que nos acontecem, mesmo as mais desagradáveis, e eu não estou dizendo que a gente tem que ser condescendente com o mal, com a dor, e dizer, ó, você está sofrendo, aguenta aí, né? Não reclama, não fala nada, porque é assim mesmo. É natural que a gente expresse a nossa inquietude, as nossas dores, o quanto dói para o Senhor, mas sempre na certeza de que, tendo uma resposta na medida que eu quero ou não, Deus é bom, Deus é fiel, Ele sabe de todas as coisas, Ele cuida de minha vida, e no tempo certo, Deus vai fazer as coisas melhores para mim. Confie no Senhor. Viva assim debaixo da soberania de Deus. Um terceiro passo que eu gostaria de mostrar para vocês, que Pedro nos ensina, é ter uma sóbria vigilância. Veja agora no versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Essa expressão que ele diz na minha tradução, estejam alertas e vigiem, é em outras traduções traduzidas como estejam sóbrios e vigilantes. Sobriedade é aquele estado de lucidez da consciência, em que você está plenamente consciente dos seus atos, do que está fazendo, do que está pensando e dizendo. Quando você começa a sentir, o sono te pega e você começa a brigar com o sono, você perde a sobriedade. Quando você está brigando com o sono, por exemplo, você perde a clareza de ideias. Perde a precisão de percepção das coisas. O seu raciocínio fica lento. Você corre o risco de ser pego de surpresa e sem perceber. Quando alguém está embriagado, ou ainda que não esteja totalmente embriagado, mas significativamente afetado pelo álcool, também perde a lucidez. É propenso a dizer coisas sem considerar muito bem. Os reflexos ficam mais lentos também. E normalmente nessas circunstâncias nós somos sujeitos a causar um acidente, a nos ferir. Por isso Pedro está chamando os cristãos à sobriedade, isto é, a lucidez. Está clara, com as ideias claras, cristalinas, consciente da realidade, atento às situações, estar alerta e vigilante. Nós precisamos viver a vida cristã bastante atentos àquilo que nos cerca, as pessoas com quem a gente convive, as amizades que eventualmente nós podemos estar construindo, os relacionamentos que podemos estar tendo, as condutas, os sentimentos do nosso coração, as coisas que eu estou sentindo, perceber melhor a realidade. Porque perceba, no reino animal, qual é a principal estratégia de um predador? Qual seria a principal estratégia de um predador para conseguir êxito e abocanhar a sua presa? Como? Surpresa. É isso. Mais do que velocidade, mais do que força, em geral é o elemento surpresa. Aproximar-se o mais perto possível sem ser percebido. É assim que fazem os animais normalmente quando querem pegar uma presa. Ele tenta aproximar-se da presa o mais próximo que ele puder, ao ponto de quando ele der o bote, a presa não conseguir desviar-se é tempo suficiente. É assim que o inimigo de nossas almas tenta trabalhar conosco. É assim que ele tenta agir contra os filhos de Deus. É assim que Satanás age no mundo. A Escritura diz que ele pode se transformar até no anjo de luz. Ele engana, ele é enganador. A sua atividade, a sua habilidade é enganar.
Nós não devemos subestimar as ações, as astutas ciladas do diabo. É assim que a Escritura diz. Astutas ciladas do diabo. Nós estamos falando de um ser espiritual, inteligentíssimo, milenar, que circula pela terra há milhares de anos, que conhece muito bem a natureza humana, hábil, expert em pegar, em capturar pessoas. Ele é extremamente violento, ele é extremamente cruel, ele não tem escrúpulos, e ele vai atacar qualquer pessoa, homem, mulher, jovem, criança, de qualquer idade, de qualquer época, de qualquer extrato social. Ele vai tentar atingir essas pessoas, destruir essas pessoas, e afastá-las da vontade de Deus. E o Pedro classifica essa figura, ele compara essa figura metaforicamente como um leão tentando procurar, tentando tragar uma presa. Esse é um elemento que a gente não pode ignorar. E por isso nós precisamos ter sóbria vigilância. Precisamos os meios pelos quais Satanás tenta nos tragar, tenta derrubar-nos da fé, tenta nos afastar de Deus. Se ele pode manipular por meio de pessoas, ou incitando aquilo que Paulo diz sobre os dardos inflamados do maligno, lanças flamejantes do maligno tentando nos atingir, incitando pensamentos em nosso coração, vontades, desejos perniciosos em nossa alma, porque ele conhece a nossa natureza humana e pecaminosa. Não podemos, e Paulo diz assim, nós não ignoramos os seus ardis. A respeito das artimanhas malignas, o apóstolo Paulo diz, nós não ignoramos os seus ardis. Ele é ardiloso, sorrateiro, e certamente ele vai tentar aproximar-se o máximo de nós, e tentar dar um bote fatal, cruel e violento. A vida espiritual não é brincadeira, e por isso o Pedro está dizendo, estejam sóbrios e vigilantes, atentos, ligados, nunca relaxar tanto ao ponto de não perceber a presença do inimigo. Se você quer permanecer firme na fé, esteja vigilante, no nome de Jesus. Finalmente, um último princípio que eu aprendo na palavra de Deus, e agora ele está no versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro diz que então nós devemos estar atentos, vigilantes com relação aos ataques espirituais. E ele também diz que nós devemos resistir a esses ataques. Nós devemos resisti-los, firme na fé. Então, se de alguma maneira você percebe sendo atacado, tentado, manipulado, você percebe que o maligno quer te derrubar, e de alguma maneira você está extremamente vulnerável, enfraquecido, a palavra de Deus também diz para nós, lute, resista firmemente, confie em Deus, seja corajoso, não entregue os pontos, não se deixe abater. Lute. Há pouco tempo eu acompanhei um vídeo na internet, um homem contando um episódio que ele foi atacado por uma onça. E o episódio, assim, o relato dele, é um vídeo simples, comum, que circula pela internet, mas pareceu bastante verídico, sabe? Bastante real. Ele estava com uns amigos e foi na beira do rio pescar, e ele não percebeu a onça chegando em tempo. Foi interessante porque ele diz que quando o animal, num determinado momento, ele sentiu um cheiro de carniça. Acho que um animal selvagem que se alimenta de carne, realmente deve, um animal, nunca cheguei perto de uma onça selvagem, mas ela deve realmente cheirar a isso, né? A carne podre.
ele sentiu esse cheiro e quando ele tentou fazer alguma coisa para olhar em volta, ela o atacou. E ele deu detalhes assim do ataque, foi assim realmente bastante impressionante. E sabe por que ele escapou? Porque ele lutou. Ele conseguiu acessar uma faca que tinha e lutar contra a onça, furar a onça. Os amigos vieram, eu sei que ele ficou todo retalhado, mas ele conseguiu sobreviver. Espantosamente ele conseguiu sobreviver, porque ele lutou. Nós também precisamos resistir, nós também precisamos lutar. Precisamos também fazer uma decisão de não entregar os pontos. Ainda que seja muito difícil ser fiel, ainda que seja muito difícil ser cristão, ainda que a gente passe por muitas lutas, pressão das pessoas, críticas diversas, falta de recursos, uma série de situações você poderia enumerar, difíceis para a sua vida, mas estabeleça um firme propósito de não desistir e de continuar amando a Jesus Cristo, sendo fiel a Deus, honrando a sua palavra e lutando com o povo de Deus. Trave os dentes e enfrente a dor. Sabe quando você sabe que vai precisar enfrentar a dor e você tem que fazer opinião para lidar com aquela dor? É isso, é sobre isso que estou dizendo. Decida, atrás não volto. Eu vou permanecer firme. Pedro, quando Jesus disse para os discípulos, Jesus fez um discurso e pregou, e a palavra de Jesus foi assim, bastante impactante. Muita gente desistiu de seguir Jesus naquele dia, estava cheio de gente, muita gente foi embora, achou o discurso de Jesus muito pesado. Eu não gostei dessa pregação de Jesus, e eu não quero mais seguir Jesus, porque não gostou da pregação dele. Então ficaram só os 12. Jesus olhou para eles e perguntou: vocês querem ir também? Vocês querem ir? E Pedro disse: Senhor, para onde é que a gente vai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Então estabeleça firme de decisão, ainda que as coisas estejam difíceis e complicadas para você. Entenda, só Jesus tem palavras de vida eterna. A história conta de um piedoso homem de Deus, um bispo de Esmirna, uma cidade da antiguidade, uma daquelas cidades que recebeu cartas de João, o apóstolo, lá no Apocalipse. João escreveu uma carta para uma das 7 igrejas, ele escreveu uma delas, era Esmirna. Poucos anos depois de João, não muito tempo, poucos anos depois de João, um discípulo de João, chamado Policarpo, ele foi perseguido por causa de sua fé. E Policarpo resistiu à pressão quando ele foi submetido à fogueira. E na fogueira, antes da pira ser acesa, quando exigiram que Policarpo negasse a Cristo, negasse a sua fé, ele disse essas palavras: eu tenho servido Cristo por 86 anos e Ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu Redentor? Ouça bem claro, eu sou cristão. Glória ao nome do Senhor. Policarpo morreu na fogueira, irmãos, mas morreu fiel a Deus. E certamente um dia Jesus Cristo virá buscar o seu povo e Policarpo vai ressurgir das cinzas para estar com o Senhor na glória. Aflições semelhantes a essas de Policarpo, disse o Pedro, os nossos irmãos no mundo também passam. Eles também enfrentam desafios tremendos. E por isso nós podemos dizer, não estamos sós. Nós venceremos juntos no temor do Senhor. Se você sentir-se fragilizado, enfraquecido, desanimado por qualquer situação, continue lutando. Encontre nos seus irmãos de fé apoio, consolo, esperança. Decida olhar para os seus irmãos e irmãs como companheiros de caminhada. Mesmo com defeitos, e você vai encontrar aqui defeitos em seus pares. Mesmo com defeitos, essas pessoas não são seus inimigos, são seus irmãos. E eu aprenderei com vocês, e eu espero que vocês aprendam uns com os outros, e juntos encontraremos direção em Jesus, através das nossas vidas.
Decida pela fé, pelo amor de Jesus Cristo, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. Decida ser obediente ao Senhor e à sua palavra e aos seus mandamentos, e confie nos cuidados de Deus, na certeza de que nenhum mal te atingirá sem a permissão do Senhor, e na certeza de que mesmo sofrendo no tempo certo, Deus exaltará a sua vida, aleluia. Esteja sempre atento e vigilante, irmão e irmã. Esteja muito atento, alerta contra os ataques sujos do inimigo de nossas almas. Fale ao Espírito Santo, peça ao Espírito de Deus discernimento para repudiar toda oferta maligna que tenta te afastar do teu Salvador. Em nome de Jesus Cristo, resista firme na fé. Decida orar mais, decida jejuar mais, decida adorar mais, decida estudar mais a palavra de Deus, decida congregar mais. E lembre-se de que nesse exato momento nós temos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo que sofrem talvez muito mais do que nós. E nós seguiremos juntos servindo ao Senhor até o fim. E eu então encerro com as palavras de Pedro nos versículos 10 e 11 do capítulo 5. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos fazer a nossa oração. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé um instante. E se você veio à celebração hoje e talvez sente a si mesmo desafiado na sua fé, se você sente que precisa de forças para lutar, forças para viver a vida cristã de maneira autêntica e firme, se você sente que tem sentido ataques espirituais, se você tem sentido dificuldade para viver a vida cristã como Deus espera, se você precisa de força e gostaria de receber oração, você pode vir à frente, se você quiser. Nós vamos interceder por você, vamos orar pela sua vida, para que Deus te ajude a viver a vida que Deus planejou para você. Você pode deixar o seu lugar e vir à frente, nós vamos clamar ao Senhor por você em nome de Jesus. Se você entende que precisa de forças espirituais para viver o plano de Deus para a sua vida, para viver os propósitos de Deus para a sua vida, venha que nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor, nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre todos nós. Nós temos entendido que vivemos realmente dias difíceis. Talvez não sejam tão terríveis quanto os de Pedro, tão ameaçadores e assustadores, mas nós vivemos tempos de grande sedução. Nós somos seduzidos por todos os lados para abandonar a fé, para viver para os nossos próprios gostos. Nós somos tentados pelo mal, tentados pela nossa natureza pecaminosa, e nós não queremos te deixar. Nós não queremos abandonar a comunhão dos santos. Nós não queremos abandonar a comunhão contigo, Deus. Por favor, nos ajude a perseverar. Deus, por favor, nos ajude a nos mantermos em pé. Deus, por favor, nos ajude a permanecermos firmes. Nos ajude a tomarmos firmes decisões de nos sujeitarmos uns aos outros, nos sujeitarmos ao Senhor. Deus, nos ajude a tomarmos firmes decisões de estarmos vigilantes e atentos contra os ataques espirituais da maldade e lutarmos bravamente pela fé que uma vez nós recebemos. Deus, abençoe este lugar e todas essas pessoas, que ninguém se afaste do Senhor, que ninguém vá longe demais, que ninguém se distancie do Senhor, que o Teu amor em nosso coração não se esfrie, que a nossa vontade de orar não se acabe, que nós não sejamos vencidos pela frieza espiritual. Ó Deus, por favor, se existe alguém aqui muito desanimado, muito triste, infeliz, se existe alguém aqui buscando coragem e força, renova a força dele no nome de Jesus, renova a força deste homem e desta mulher.
Dê-lhes a coragem para viver uma vida cristã autêntica e genuína, para perseverar e caminhar perto do Senhor. Meu Deus, ajude-nos a perceber as ciladas, as artimanhas do maligno. Não deixe a gente ser atacado, meu Deus, e a gente ficar desapercebido, desatento. Nos dê discernimento e sabedoria, Pai. Por favor, faz isso por nós. Nos dê a perseverança de que precisamos, para persistirmos até o fim. No nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém.
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Poderoso amor de Deus nos mantém de pé e firmes. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Nós recebemos aqui, o Mairo nos lembra para a gente continuar orando pelo irmão Adair, pela recuperação dele. Precisamos orar para que o coração dele, né, responda ao tratamento clínico, aos medicamentos, né, no nome de Jesus, nesse processo de recuperação do nosso irmão. E a gente continua confiando no cuidado de Deus, em nome de Jesus, amém? Então quero convidar todos vocês a intercederem comigo. Orem uns pelos outros também, quem está à sua direita, à sua esquerda, sabendo ou não o nome de quem está perto de você. Apresente diante de Deus, interceda uns pelos outros aqui, em nome de Jesus. Grande Deus, Pai maravilhoso e bendito, obrigado por termos vivido esse momento tão especial de canto, adoração e louvor. Pedimos, Senhor Deus, que nos abençoe também, abençoe toda essa comunidade, todas as pessoas que vieram à celebração, as pessoas que acompanham de suas casas a celebração. Pedimos a Deus em nome de Jesus Cristo. Abençoe os que sofrem, os que estão cansados, desanimados, tristes, com problemas físicos, adoecidos. Que grandes milagres aconteçam, meu Deus, da parte do Senhor. Nós temos visto resposta de oração, o Senhor fazendo milagres extraordinários. E ontem nós celebramos aqui, testemunhamos grandes coisas o Senhor tem feito por nós e continua agindo, meu Deus. Nós celebramos as bênçãos na vida do irmão Adair e continuamos entregando a vida dele em tuas mãos, confiando que o Senhor vai completar essa obra e os milagres que o Senhor realizou até aqui ainda serão contados pelo teu próprio servo nessa casa. Em nome de Jesus, essa é a nossa esperança, Deus. E por isso nós colocamos diante do Senhor, abrimos o nosso coração para o Senhor, e entregamos o nosso sentimento, nosso pensamento diante do Senhor. Receba a glória e a honra, meu Deus, você receba a adoração e o louvor para sempre. Tu és maravilhoso, poderoso, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe muito você, que você tenha uma ótima semana, que o Espírito de Cristo te acompanhe. Você tenha uma semana feliz para a glória de Deus. Na próxima fim de semana a gente se encontra aqui a partir das 10 horas da manhã para a nossa escola bíblica. Em seguida ao nosso culto. À noite,